Hayashi, an ordinary man, saw his peaceful life shattered when monsters and wild beasts invade his village, massacring his family and those he loved. Hopeless, he vowed revenge, and after countless massacres and bloodshed, he became the Blood Samurai. Part of his journey is complete, but now he must face the final challenge to ultimately find peace. However, how can one find peace surrounded by chaos, blood, and insanity? Fala galera, tudo bem? Rora aqui. Hoje com mais um vídeo da Elden Ring no canal, e nele bateremos um papo e montaremos a build do Samurai do Sangue, uma build muito forte e uma das melhores opções para começar no game. Esse em específico é a parte 2 de um guia iniciante que eu fiz lá nos primórdios do canal. Confesso que não esperava que aquele vídeo fosse tomar essa proporção toda, já passou de 160k de visualizações e devido a isso, diariamente eu recebo vários comentários com dúvidas e questionamentos referentes à build. Então, para sanar essas dúvidas e para mostrar como a build roda em NX mais avançados, eu decidi trazer esse vídeo. Fechou? Então, bora lá!
Sem enrolação, já começamos com as armas. A nossa principal escolha da build será a Nagakiba. É uma katana muito forte que você pega bem no começo do jogo, matando o Yura ou fazendo a quest dele. Por natureza, ela possui 0.9 de skill em Dex e 0.41 de skill em Força, e o seu grande ponto forte é o seu range, ou seja, a distância que conseguimos hitar os bosses. Atualmente, ela possui um dos maiores ranges dentre todas as katanas. No que se refere às cinzas de guerra, existem várias opções que encaixam bem, mas uma das mais fortes e a que iremos usar será a cinza de guerra do corte duplo. Sem muito segredo, essa skill é dividida em 3 partes. A primeira, você realiza 2 cortes à sua frente de maneira bem rápida. A segunda, você realiza mais 3 cortes rápidos. E na terceira parte, você realiza um corte um pouco mais lento, mas que causa um dano mais alto se comparado aos anteriores. Essa skill custará 6, 3 e 3 de mana respectivamente para cada parte usada, totalizando 12 se usada por completo, e dará 9, 12 e 10 de dano à postura, 31 se caçada por inteira. Um detalhe importante é que a cinza de guerra do corte duplo gastará bastante estamina, então o segredo para jogar bem com a build consiste em saber controlar a estamina gasta e masterizar o moveset da skill, pois muitas vezes se usada por inteira irá drenar toda a nossa estamina, por isso raramente você vai querer usar a skill por completo. O macete é mesclar o uso do corte duplo com ataques básicos. Além de causar mais dano, você ficará menos propenso a tomar hit dos bosses e terá mais oportunidade de desviar dos ataques iminentes. Agora, falando das afinidades, temos algumas opções que podem variar com o momento do jogo que você se encontra. De começo de game, a afinidade mais recomendada é a aguçada, para aumentar ainda mais o scale de Dex que a katana possui, ficando com 1.6 de scale nesse atributo e por tabela aumentamos bastante o dano físico. De segunda jornada em diante, com mais pontos para gastar, podemos começar a elevar força e mudar a afinidade de aguçada para qualidade, fazendo com que a Nagakiba passe a ter um scale muito alto tanto em Dex quanto em Força, 1.06 em ambos os atributos. Dessa maneira, conseguimos aumentar drasticamente o dano físico e o DPS da arma no geral. Outra afinidade viável que dá para encaixar na Nagakiba é a afinidade de sangue, caso queira causar mais sangramento. Porém, com essa afinidade ficamos impossibilitados de usar nosso buff de arma, além de que causaremos menos dano físico e não teremos dano de fogo, mas, caso queira, poderá priorizar arcano como atributo secundário, visto que, ao colocar a afinidade de sangue, a arma passará a escalar com este atributo, e ao elevá-lo, a Nagakiba ganhará mais sangramento passivo. No geral, as 3 afinidades são bem fortes e viáveis, mas em questão de dano, a afinidade de qualidade terá mais DPS. Outra opção de arma que podemos encaixar mais mid-game é a famosa Katana Rios de Sangue. Ela é bem parecida com a Nagakiba, porém com algumas diferenças notáveis. A Rios de Sangue por padrão escala com Dex e Arcano, sendo 0.9 e 0.59 respectivamente, e a sua cinza de guerra, chamada de Empilhador de Corpos, é praticamente idêntica à skill do corte duplo, usada na Nagakiba. Ela também possui sangramento passivo, mas a grande diferença está na divisão do dano. O dano dela é dividido entre físico e fogo, onde destreza aumenta a quantidade de dano físico e arcano aumenta a proporção de fogo, e isso é um ponto muito forte, pois com ela podemos causar 3 instâncias de dano ao mesmo tempo, sendo físico, fogo e sangramento. Essa katana é uma opção muito forte ainda nos dias atuais, e o DPS dela será bem parecido com a Nagakiba, porém, a Nagakiba leva um pouco de vantagem devido ao buff do Chama de Sangue, que falaremos mais pra frente. Então, caso queira, dá para começar com a Nagakiba e ir preparando o setup para no futuro migrar para Rios de Sangue. Armas expostas, partimos para os talismãs, são eles que vão deixar a build bem redondinha. Os 2 primeiros usaremos independente da arma escolhida, serão eles o Lorde do Sangue, para aumentar em 20% o poder de ataque do personagem quando tem sangramento próximo, e o Fragmento Alexander, para causar mais 15% de dano nas cinzas de guerra das armas. Outra alternativa para colocar no lugar do Fragmento Alexander é o Jarro do Guerreiro. Ele é a versão inferior, que aumenta em 10% o dano das cinzas de guerra. A diferença é que o Jarro do Guerreiro tu pega simplesmente matando o Alexander, e o fragmento você terá que fazer a quest. Então, caso queira mais dano no começo do jogo, escolha o Jarro, mas se tiver paciência, opte em fazer a quest para pegar a versão superior. Os outros 2 talismãs são maleáveis, e você pode estar adaptando conforme a necessidade. Em regra, na Nagakiba usaremos a Próstata Melicente e a Espadalada Apodrecida. Esses 2 aumentam o poder de ataque do nosso personagem em 24% quando usamos ataques sucessivos, encaixando muito bem nessa versão. Ambos você pegará fazendo a quest da Melicente, e como só podemos fazer uma quest por jornada, uma outra opção para colocar no lugar do Espadalada Apodrecida é o Espadalada Normal. Ele aumenta em 10% o poder de ataque do nosso personagem, 3 a menos que a Espadalada Apodrecida. Já com foco na Rios de Sangue, podemos manter a prótese e colocar o Escorpião de Fogo, para causar mais 12% de dano nesse elemento, e como a Rios de Sangue tem um dano dividido entre físico e fogo, esse talismã encaixa perfeitamente.
Por padrão, são esses que você vai querer usar, mas como sugestão, deixo também o Talismã da Tartaruga Verde. Ele aumenta a recuperação de estamina do personagem em 18%, muito útil contra bosses imunes a sangramento ou caso você esteja sofrendo um pouco para controlar a estamina. No que diz respeito ao set, ele fica bem a critério do freguês. Nos clipes, eu optei em colocar o set do Ronin. Além de ser muito bonito, ele encaixa muito bem na build. Você o pega fazendo a quest do Yura ou matando o Shabriri, que possuiu o Yura na Montanha dos Gigantes. O único ponto negativo é que como esse set é relativamente leve, ele não possui muito equilíbrio. Ao equipá-lo por inteiro, ficamos com 37, então qualquer tapa dos bosses consegue nos interromper com bastante facilidade. O ideal é ter pelo menos 51 de equilíbrio no PvE. Dessa maneira, conseguimos tancar mais hits sem sofrer tantas interrupções. Portanto, se quiser alcançar esse cap, poderá trocar a bota e colocar a Greva do Toro Cabra ou a Greva do Prelado de Fogo. Ambas possuem uma defesa muito alta e com elas alcançamos 54 de equilíbrio, um número muito bom. Equipamentos encaixados, migramos para os buffs. O primeiro da lista, e essencial na build, é a Chama de Sangue. Ele custa 10 de mana para ser usado, dura 60 segundos e quando castado, imbui a nossa arma com uma chama vermelha, que adiciona dano de fogo e também acúmulo de sangramento. O dano de fogo varia conforme a quantidade de fé e o selo equipado. Quanto mais fé e melhor o scale do selo, mais dano de fogo passivo ganharemos, mas a média é mais ou menos 80 de fogo com poucos pontos de fé. Por outro lado, o buff adiciona 40 de acúmulo de sangramento, que age em forma de debuff. Ele proca a cada 2 segundos após hitar o inimigo, e o bacana é que esse debuff acumula. Em outras palavras, quanto mais hits em sequência acertarmos no boss, mais sangramento irá procar depois de 2 segundos. Um detalhe importante é que esse buff de arma só funciona com afinidades não elementais, ou que não deem efeito de status. Então se colocarmos quaisquer afinidades como sangramento, fogo e veneno, ficamos impossibilitados de usar o buff. Ademais, somado ao sangramento passivo da Nagakiba, mais o sangramento do buff, conseguimos aplicar 85 por hit, extremamente forte, e esse acúmulo ultrapassa a quantidade aplicada pela Rios de Sangue. Por isso, o DPS da Nagakiba é maior. Outra informação relevante, que a galera me pergunta sempre, é que o sangramento proporcionado por esse buff não aumenta ou é beneficiado por arcano, então não adianta subir esse status na versão com a Nagakiba aguçada ou de qualidade. E para combar com a chama de sangue, usaremos o Chama com Cérebro em Força, para ganharmos mais 20% de dano físico e 20% de dano de fogo, por 30 segundos, buff de corpo essencial para levarmos ainda mais o dano. No buff de aura, de começo usaremos as Cinzas de Guerra do Volto Dourado. Ele aumenta em 11,5% o nosso dano geral e diminui em 7,5% o dano recebido. Geralmente equipamos uma adaga leve e a deixamos na mão direita 2. Sempre que queremos, mudamos a Nagakiba para a adaga, usamos o buff e voltamos para a Nagakiba. No Elixir, nós vemos 3 lágrimas que encaixam muito bem em qualquer versão. A primeira é a Rachada Espinhosa. Ela come com os talismãs e aumenta em 20% o poder de ataque quando hitamos sucessivamente. E como o bônus dos talismãs e dessa lágrima é calculado de forma multiplicativa, ao hitar constantemente, aumentamos nosso poder de ataque em 50%, totalmente quebrado. Outra lágrima muito boa para melhorarmos a recuperação de estamina do nosso personagem é a Rajada de Verde. Ela aumenta em 15 a recuperação de estamina por segundo, muito boa para a qualidade de vida. Por conseguinte, a Envolvida por Chamas é outra que encaixa muito bem, pois ela aumenta em 20% o dano de fogo, podendo ser usada em qualquer versão, mas é essencial na versão com a Rios de Sangue. Partindo para a reta final, vamos falar dos status. A classe mais indicada para começar é o próprio Samurai, visto que ele já começa com os status bem distribuídos para a nossa build. À sua direita, você encontra os status com foco na Nagakiba aguçada, de começo de game, e na esquerda, os status que podem ser usados na Nagakiba com afinidade de sangramento ou na Rios de Sangue. Em ambas as versões, elevamos vitalidade até 50, que fica entre o mínimo e o máximo recomendado, e essa quantidade nos deixa com 1700 de HP, um spot muito bom. 20 de mente para ter mana o suficiente para spamar as cinzas de guerra sem precisar ficar potando o tempo todo. 30 de fortitude é o mínimo requerido para equipar o set, mas acima de tudo para ter estamina suficiente para conseguir usar a skill do corte duplo ou empilhador de corpos com mais tranquilidade. Aqui, se for mudar, é sempre para cima, abaixo disso o personagem fica bem ruinzinho. Por fim, na Nagakiba elevamos até 10 de arcano e 15 de fé para conseguir usar os buffs, 18 de força, que é o requisito para equipar a arma, e 75 de destreza. Como usaremos a próxima Melicente e ela nos dá mais 5 nesse atributo, ficamos com 80, alcançando assim o cap máximo e ganhando um pico de poder muito bom.
Na Rios de Sangue, ou na Gakiba com Afinidade de Sangue, deixamos Fé também em 15 e buscaremos elevar Arcana até 45, para alcançar o cap mínimo nesse atributo e com isso conseguimos aplicar mais sangramento por hit, e Destreza até 55, que se somado aos 5 da prótese, ficamos com 60, alcançando um cap muito bom e um pico de poder bem alto. A partir do level 150, NG mais em diante, vamos buscar mudar a afinidade da Nagakiba aguçada para afinidade de qualidade. Para isso, visamos elevar força até 54, fazendo com que ao segurar a arma nas duas mãos, esse atributo seja multiplicado por 1.5, e dessa maneira alcançamos 81, o cap máximo, e é quando a build alcança o maior pico de poder, pois ficamos com 80 de força, 80 de destreza e o dano físico da arma fica extremamente alto. Na versão da Rios de Sangue, buscaremos levar Destreza e Arcana até 80, para também alcançar os caps máximos desses atributos e dessa maneira aumentar bastante o dano físico, dano de fogo, o sangramento aplicado e alcançar o pico de poder mais alto da arma. Depois daqui, você pode elevar Vitalidade e Fortitude à vontade, buscando mais qualidade de vida, e se tiver pontos sobrando, perceba, apenas se tiver sobrando, pode elevar os atributos principais até 99, para ganhar mais dano, ou Fé até 33, para mudar os buffs e aumentar o DPS geral. Dito isso, rapaziada, declaro encerrado mais um guia completo no canal. Hoje papeamos e montamos a build do Samurai do Sangue, uma build muito forte, extremamente divertida e uma das melhores opções para começar no game. Espero de coração que tenham gostado e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere fortalecer meu trampo. Abraço forte do Horror, fiquem bem, cola no Discord para batermos um papo e até o próximo vídeo. He became the Blood Samurai. Part of his journey is complete. But now he must face the final challenge to ultimately find peace. However, how can one find peace surrounded by chaos, blood, and insanity?